Mateus 9, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. No capítulo 10 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Se você pode continuar comigo, vamos lá em Lucas agora, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. É uma sequência, algo que aconteceu depois desse fato que nós lemos. Diz assim a palavra do Senhor, 10:1, Lucas: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou de 2 em 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pela tua bondade. Declaramos, Senhor, que a nossa dependência de ti é total. Dependemos, Senhor, da revelação, da instrução da tua palavra. Não há ninguém, Senhor, que aqui está, que não seja escolhido pelo Teu Espírito para estar nesta noite, nesse lugar. Todos nós fomos convocados por Ti, e a oração que eu faço, Senhor, é que haja nesse momento corações abertos, que o Teu Espírito, Senhor, entre em cada um de nós e encontre um lugar próprio, para que a Tua semente da palavra, viva e eficaz, encontre nos nossos corações um lugar de honra e glória, para o Teu nome e para o crescimento da tua igreja, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Existe um mal, que hoje, na nossa sociedade é muito forte, muito evidente. Esse mal se chama antropocentrismo. Esse palavrão significa homem no centro de todas as coisas. O antropocentrismo nada mais é do que o homem no centro do universo, no centro de tudo, como alvo, como recebedor, como beneficiário de tudo o que existe. Isso é perigoso, porque alguns dizem: o Senhor criou a terra e tudo que existe para o homem. É verdade, para o homem usufruir, para o homem administrar, para o homem gerir, para o homem cultivar, mas nada que Deus criou para o homem exercer a sua função pertence ao homem, tudo pertence a Deus. E o homem precisa ter esse entendimento, porque senão ele tenta tomar o lugar de Deus, e o antropocentrismo nada mais é do que o homem tentando tomar o lugar que pertence a Deus, e aí começam os males. Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que nos últimos dias, um jovem pastor chamado Timóteo, Paulo diz: nos últimos dias, Timóteo, haverão tempos terríveis, sobrevirão sobre a terra tempos terríveis nos últimos dias. Os homens serão presunçosos, avarentos, irreconciliáveis, inimigos do bem, contrários à sua família, prepotentes, arrogantes, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso nada mais é do que uma consequência do antropocentrismo, do egocentrismo, do mundo girar em torno do umbigo. A nossa geração está se tornando uma geração extremamente egoísta, egocêntrica. Até os nossos cultos, até a nossa
fé, até a nossa manifestação, a nossa congregação, nós temos que tomar cuidado muitas vezes, porque o Senhor, Ele nos abençoa sim, Ele nos provê sim, Ele traz a sua graça e a sua bondade sobre a igreja sim, mas tudo que o Senhor faz conosco tem um propósito, e o propósito é fazer que a partir de nós transborde a bênção do Senhor sobre vidas. Se nós nos tornarmos egoístas, nós nos tornamos apenas um vaso, um recebedor, uma poça e não uma fonte que jorra. Quando o Senhor disse, aquele que crê em mim será como uma fonte que jorra, o Senhor estava tirando justamente o homem do centro de todas as coisas e colocando o homem no lugar dele. Foi Paulo quem disse, já não vivo mais eu. O que Paulo estava dizendo? A vida que agora eu vivo pela fé, já não vivo mais eu, já não é mais o meu eu, já não é mais a egolatria. Paulo sempre dizia, aquilo que eu me orgulhava, tornou-se para mim como desnecessário. Ele usou uma palavra bem mais pesada do que isso. Considero como esterco, essa é a palavra que ele usou. Já não vivo mais eu, agora que a vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo para o serviço, eu vivo para doação, eu vivo para ser uma oferta. Jesus Cristo quebrou essa ideologia quando ele disse, eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Ele estava estabelecendo que o reino de Deus é um reino do teocentrismo, onde Deus é o alfa, o ômega, onde Cristo é a rocha, onde dele, por ele, para ele são todas as coisas, onde nele nós vivemos, nos movemos e existimos, onde tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos, tudo que fazemos, assim fazemos, temos, somos e podemos, porque ele está no centro de todas as coisas. Nós nos tornamos beneficiários, usufrutuários de tudo que Deus nos dá. Mas quando nós saímos do centro, quando nós saímos do antropocentrismo, nós cumprimos o nosso papel. A igreja não pode esquecer qual é a missão dela na terra, e a igreja não é uma instituição com CNPJ, essas quatro paredes. Igreja para Cristo são pessoas. O papel da igreja, a missão da igreja na terra é marcar vidas de pessoas, é promover o reino de Deus na vida de pessoas, é se ofertar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no mundo. Foi por isso que Jesus disse, vocês são sal da terra. O que é sal? Sal é servir. Jesus disse, o filho não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E Jesus pega uma toalha, uma bacia de água limpa, e ele lava os pés dos apóstolos, e ele diz, felizes são vocês se fizerem a mesma coisa. Paulo, repetindo as palavras de Jesus em Atos, disse que o Senhor Jesus falou, declarou, a maior felicidade em dar do que receber. A angústia, a ansiedade, as aflições, todo aquele mal que hoje tem nos tomado, a nossa geração como uma geração imediatista, uma geração micro-ondas, em 3 minutos tudo tem que estar pronto, tudo tem que ser na hora, do jeito que a gente quer, como a gente espera, tudo isso é já a consequência de uma sociedade antropocêntrica. Você quer ser feliz? Sirva. Você quer ser feliz? Marque a vida de alguém. Você quer ser feliz? Seja um instrumento de graça, de bondade, de amor. Não é felicidade que a igreja está procurando, não é deitar em paz e logo adormecer, não é plenitude de vida, não é vida abundante. Vida abundante está em você marcar. O mundo, meu irmão, pode estar mudando, mas o Senhor não mudou. Ainda hoje, as pessoas que constroem um legado, pessoas que marcam seu nome na história, são pessoas que marcam vidas, que servem propósitos. Um grande pai serviu a sua família, lembrado por aquilo que ele promoveu de bênção na sua casa.
Um grande empresário serviu a um provérbio chinês que diz que aquele que não tem um sorriso, não sabe sorrir, não deve abrir uma loja. Sorriso é disponibilidade. Sorriso é dizer: eu estou aqui para te servir. Sorriso, quando você sorri para alguém, você está abrindo uma porta. Como igreja, se nós não marcarmos as vidas das pessoas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, é a nossa missão. Paulo vai dizer em Romanos 8:36 que por amor a Deus, nós somos destinados nós enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. O que Paulo está dizendo? Por amor de Deus, nós enfrentamos a morte todos os dias, somos destinados como ovelhas ao matadouro. Paulo estava dizendo: nós somos alimento para essa geração, nós somos resposta para essa geração, nós somos um povo que não podemos nos deixar ser dominados por esse sistema. Nós estamos na terra para servir, nós estamos na terra para promover o reino de Deus, nós estamos na terra para sermos semelhantes ao Senhor Jesus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, porque quando nós servimos pessoas, o Senhor nos serve. Quando nós abençoamos pessoas, o Senhor nos abençoa. Quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, nós estamos na dependência daquele que é dono de todas as coisas, não temos o que temer. Então não fecha o teu coração, mas que a tua vida seja uma vida de marcar, meu irmão, marcar outras histórias, construir um legado nessa terra. Não passe por essa vida sem construir um legado, ainda mais porque nós somos privilegiados. Alguém aqui pode escolher o lugar que nasceu? Alguém aqui pode escolher a nação que nasceu? Com todos os problemas que nós temos, com todas as aflições que nós temos, com todas as angústias que nós temos, se nós sairmos do antropocentrismo e olharmos à nossa volta, se nós olharmos para a humanidade, nós perceberemos que apesar de tudo, nós somos abençoados pelo Senhor. Você poderia estar agora, nós como igreja, poderíamos estar agora reunidos, quem sabe, debaixo de alguma ruína de Alepo na Síria. Você queria estar lá? Poderíamos estar em qualquer outro lugar do mundo sendo perseguidos. O texto que Paulo falou para alguns é literal: enfrentamos a morte todos os dias. Para nós está associado, a gente faz uma analogia com vida espiritual, com vida sentimental, mas para alguns é literal: enfrentam a morte todos os dias como ovelhas destinadas ao matadouro. Só que Paulo não termina aí. Paulo diz assim: por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos uma oferta, somos um povo que está para alimentar nações. O Brasil é um celeiro, está sendo profetizado: o Brasil é um berço do avivamento, é um celeiro de profetas, de pastores, celeiro de missionários. Sabe o que é isso? O Brasil é uma fonte natural e espiritual de alimento para nações, pois fazem o que fazem com o Brasil e não dão conta de quebrar o país. Os recursos naturais que o Senhor tem nos dado, vai chegar o momento, meu irmão, que eles serão usufruídos de maneira correta, e nós apenas não seremos um país maravilhoso, mas seremos um país que alimentará outras nações. Nós temos esse potencial, nós temos essa capacidade, nós somos chamados para marcar a nossa geração. Por que você acha que o Senhor te escolheu, me escolheu, nos escolheu? Tem algum mérito? Por que Ele nos colocou exatamente onde nós estamos? Porque nós somos chamados para marcar vidas. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para sermos aquilo que Paulo escreveu: cartas vivas, públicas, da manifestação da glória e da graça do Senhor por toda a terra, em todos os povos. O maior privilégio da igreja é servir.
O maior presente que o Senhor deu para nós enquanto igreja é servirmos, é não fecharmos o nosso coração, é colocarmos o Senhor no centro de todas as coisas e promovemos o seu reino na terra. Porque se nós promovermos o reino de Deus na terra, a cultura do reino de Deus é paz, justiça e alegria. É bondade, é amor. Então talvez você não vá viver para fazer uma grande revolução mundial, mas você pode mudar a história da tua família. Doando-se, servindo, promovendo o reino. Você pode mudar a história do teu bairro, da tua cidade, vidas. Você pode mudar a história de uma vida sendo o reino de Deus, implantando a cultura do reino de Deus, sendo alguém que promove a justiça, a paz e a alegria. Sabe qual é a recompensa? Felicidade. Jesus Cristo, Ele deixou esse legado para nós. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades. E aí o texto vai dizer que depois de ele fazer isso, ele também enviou 12. Vão vocês também, eu dou a vocês a autoridade, expulsem espíritos imundos, preguem o reino de Deus, ensinem as pessoas, curem os enfermos. Depois ele enviou 72, com a mesma palavra: vão, curem, preguem, anunciem, proclamem, ensinem. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. O que Jesus estava dizendo? Eu estou enviando vocês como resposta. Vão com inteligência e vão com simplicidade. Vão com inteligência e vão com simplicidade, e vocês vão ganhar multidões, povos, pessoas vão se converter. Eu estou enviando vocês entre lobos, mas não se preocupem, os lobos têm um grande defeito, a presunção. Com a inteligência e com a simplicidade que eu tenho dado a vocês, vocês vão arrancar ovelhas da boca de lobos, e vocês vão glorificar o nome do Senhor, e não temam mal algum, porque eu sou o bom pastor e estou com vocês, a minha vara e o meu cajado protegem vocês. Mas vão, anunciem, coloca no teu coração hoje, meu irmão, esse desejo de ser um instrumento. Jesus vai dizer no texto que grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. O problema hoje maior no mundo não é o pecado. O problema maior no mundo não é o que está acontecendo com o mundo que está em trevas sem saber para onde vai. O problema maior do mundo hoje é a falta de trabalhadores, porque os campos já estão brancos. O que está faltando não é habilidade, não é condição, não é capacidade. O que está faltando é alguém ir lá botar a mão no arado e dizer assim: ó, Senhor, conta comigo, pegar a sua foice e sair a grande colheita, porque grande é a colheita, poucos são os trabalhadores. Mas orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita. Nós estamos orando e o Senhor está enviando. Itajaí tem sido uma grande colheita, está acontecendo nessa cidade, porque homens e mulheres estão se despertando, estão se movendo de compaixão. Note que o texto diz que Jesus, quando ele viu as multidões, ele sentiu compaixão delas. Quando você vai para a palavra original do grego, é uma palavra grande, muito complicada, mas ela significa mover as entranhas,
Você sabe o que é compaixão? É algo que te mói e revira alguma coisa dentro de você. O Senhor está preparando uma igreja que é desse jeito. Pessoas que se movam de íntima compaixão. Pessoas que, ao ver a necessidade de outro, se movem de íntima compaixão. Uma igreja que vai na contrapartida daquilo que o mundo está se tornando. O antídoto contra o mal é o bem. O bem vence o mal, disse Paulo. Quando Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, Jesus também falou do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Paulo também falou que antes daquele dia, que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Alguém aqui crê na volta do Senhor Jesus? Então esses dias eles vão sobrevir sobre a terra, e se você tiver um mínimo de discernimento, você vai perceber que esses dias já estão atuando sobre a terra. E a resposta e o confronto, a oposição contra tudo isso, é alguém cheio de compaixão. Os homens, meu irmão, hoje a compaixão está faltando até dentro de casa. Hoje nós vemos falta de compaixão de pai com filho, de filho com pai, de amigo com amigo. Eu não sei se você viu, essa semana, acho que foi na quinta ou sexta-feira, nesses dias de frio que deu, no jornal, na televisão, as câmeras de segurança mostraram um asilo, onde uma família para com um carro, faz a senhora descer, a mãe, a avó, com todas as suas roupas, aquilo que ela tinha, fecham a porta do carro, fecham a mala, entram, não dão nem tchau e vão embora, e deixam a mulher num frio de 7, 8 graus na rua. Você sabe o que é isso? Falta de compaixão. Essa semana ainda estava conversando com uma irmã aqui da igreja, falando de um problema grave que está acontecendo numa família, com relação a abuso, filhos contra pais, pais contra filhos, a falta de compaixão. O que dirá então com alguém que a gente nunca viu, gente que a gente passa na rua, pessoas que a gente não tem nada a ver com isso. Tudo bem lá fora, aqui dentro é inaceitável, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele se moveu de íntima compaixão, Ele nos alcançou quando nós estávamos na nossa miséria, na nossa sujeira, no nosso pecado, na nossa vergonha. Ele foi lá e não teve vergonha de nós, Ele foi lá e nos abraçou. Não foi a nossa impureza que o contaminou, foi a pureza dEle que nos santificou. E como igreja, ou nós somos isso, ou nós somos só um clube, só um ajuntamento de mais um clube. O Senhor está nos chamando para nós vivermos o reino de Deus, e eu fico feliz porque aqui dentro isso está acontecendo. O Senhor nos deu uma estratégia chamada de Street Church, que é a igreja nas ruas, e todas as quintas-feiras nós estamos nas praças da cidade. Estamos em 4 praças nesse momento, ou 5, 4 ou 5, 4 praças nesse momento. A estratégia que Deus nos deu é de nós irmos às 88 praças da cidade simultaneamente, não é uma por semana. Já chegará o tempo onde nós estaremos todas as quintas-feiras em todas as praças da cidade, proclamando que Itajaí pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos numa média de 4 praças, uma por mês mais ou menos. O que está faltando para nós? Trabalhadores, só isso. Gente que está incendiada e que diz: essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Gente que enche o seu coração de fé e vai para cima. No sábado agora nós fizemos o Street Church
que a gente está fazendo um festival nesse tempo de férias escolares. Então todo sábado, a cada sábado nós estaremos numa praça da cidade. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus pela vida dessas pessoas aqui na igreja, porque nós estamos, meu irmão, esse tempo todo pregando, ensinando, e eu vi no último sábado muita gente que está há muito tempo aprendendo, dizendo: chegou a hora de proclamar, chegou a hora de anunciar, as praças serão tomadas e Itajaí será tomada para o reino de Deus, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Agora eu pergunto: quem estava na praça no sábado? Quem estava na praça no sábado? Qual foi o sentimento que você teve? Porque eu já soube que houve salvação, que houve reconciliação. Qual foi o sentimento que você teve? De utilidade, sentimento de plenitude. Não há nada melhor do que você cumprir o propósito pelo qual você foi chamado, meu irmão. Você se realiza. Por isso que Paulo disse: eu sei o que é estar contente em toda e qualquer situação, porque nenhuma circunstância é capaz de mudar aquilo que está aqui dentro de mim. Eu estou vivendo o propósito de Deus, já não vivo mais eu vivo o propósito do Senhor. Por isso viveu plenitude. Disse: eu combati o bom combate. Você vai combater o bom combate também, em nome de Jesus. Nós estaremos em todas as praças. Note, meu irmão, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Jesus ia por todas as povoados e cidades. No tempo de Jesus, Israel até hoje é um país que Israel inteiro é menor do que o estado de Santa Catarina. No tempo de Jesus, então, eram vilarejos as cidades. Povoados era um ajuntamento, talvez um acampamento da igreja hoje. E Jesus rodava por todos esses lugares, fazendo 3 coisas: ensinando, pregando o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, e curando de todas as doenças e enfermidades. Primeiro ele ensinava, e é o que o Senhor tem feito conosco nesses 5 anos. O Senhor nos colocou, eu sempre digo isso, meu irmão, e eu vou dizer, enquanto ainda nós estivermos nessa fase, nós ainda estamos vivendo, meu irmão, são só 5 aninhos de igreja, de algo poderoso e sobrenatural que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas isso aqui que está acontecendo hoje ainda é apenas as colunas. O Senhor está levantando apenas as colunas ainda do grandioso poder que Ele vai manifestar através desse ministério, através da sua vida, através dessa igreja. O Senhor ainda está nos preparando, ainda estamos saindo do ensino. Sempre estaremos. A Bíblia diz que Jesus ia em todas as sinagogas ensinando, nas sinagogas. O ensino é algo da igreja, porque uns estão preparados, outros estão chegando. Então o ensino é algo permanente e constante. Só que eu louvo a Deus porque nós estamos passando por uma nova etapa. Qual é essa nova etapa? Uma vez que eu aprendi, eu me torno um arauto. Jesus ensinava e Jesus pregava. Ele ensinava as Escrituras e proclamava o reino de Deus. Ir para as praças, ir para os hospitais, ir para as ruas, ir para o dia a dia, ir para o meio da sociedade, ir para ser sal, ir para ser luz no meio das trevas. É isso que nós estamos fazendo. Eu louvo a Deus porque é isso que está impactando a vida de pessoas. Acredite no que eu estou te dizendo, no que eu estou te falando. Jesus disse: a minha recompensa está comigo. Vai chegar um dia, vão tentar entristecer o teu coração no meio do caminho, vão tentar te decepcionar no meio do caminho, vão errar com você no meio do caminho, mas o Senhor te diz: não perca a essência do teu primeiro amor, não perca a essência daquilo que eu coloquei dentro de você, o primeiro amor, o serviço. Você aprendeu, agora vão e proclamem. Olha o que Jesus fez. Jesus disse aos discípulos: aprenderam, proclamem. Disse aos 72, aprenderam, proclamem. Quando ele ressuscitou, ele falou para os discípulos, ele soprou, ele disse: foi-me dado toda a autoridade, soprando sobre os seus discípulos, disse: sejam cheios do Espírito Santo de Deus, vão por todo o mundo e proclamem. Em Atos 1:8 ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. O que ele está dizendo? Vocês proclamarão.
Em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram aquilo que parecia como línguas de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos, eram 120, começou com 12, depois 72, depois os discípulos, depois 120, e hoje, meu irmão, o Senhor está falando para algumas centenas: vão e proclamem, porque vocês proclamando, o poder vai se manifestar, enfermos serão curados. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Eu aprendi, a fé vem pelo ouvir. Eu criei, por isso eu falei. E quando você falar, o poder vai se manifestar. Então se prepare, meu irmão. Nós estamos vivendo essa fase de começar a proclamar. Nós saímos e estamos indo a proclamar o Evangelho. Prepare-se, porque milagres começarão a acontecer. Pessoas vão para as praças enfermas e sairão de lá curadas. Cativos chegarão naquele lugar e serão libertos. O ano da bondade do Senhor será anunciado, e o Senhor vai fazer tudo isso através de você. Olha para quem está do seu lado e diz: é você, não é outro, é você o instrumento do Senhor. Proclame. E eu vou te dizer mais: as praças vão ficar pequenas, meu irmão. Não existe lugar que o Filho de Deus está, que ele não tem um propósito. A igreja do Senhor não anda à toa. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Você anda guiado. A Bíblia diz que o Espírito nos conduz, nos guia à verdade, nos leva por um caminho. Isso significa que onde você passar, se você proclamar, coisas poderosas vão acontecer. Sabe como é que o mal tenta paralisar isso em você? Colocando em você medos, angústias, colocando em você temores, ansiedades. E o Senhor está dizendo para você: cuida de gente, que eu cuido de você. Coloca o meu reino em primeiro lugar. Seja um instrumento do meu reino. Tem algo poderoso dentro de você que precisa ser proclamado. Você aprendeu, proclame, o poder vai se manifestar. Da sua vida, eu tomo conta. Com a sua vida você não precisa se preocupar, até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ainda que você tenha só uns paralamas, assim como eu estou ficando, está contado. É a alegria do Espírito. O Senhor cuida de você. Você crê que o Senhor cuida de você? Que a sua vida seja uma oferta para esse mundo. Se for para se gastar, se gaste em favor de pessoas. Você veio para marcar histórias. Você é parte de uma nação que vai marcar histórias. Glória a Deus por isso. Não deixe nada mudar esse propósito. Jesus está ensinando isso para os apóstolos. Jesus está dizendo: venham e me sigam, porque não tem ninguém que me seguindo, tendo que abrir mão de algumas coisas, porque a gente sempre abre mão de alguma coisa, a cada escolha uma renúncia, não tem jeito. Para escolher, para definir na sua vida ser um servo do Senhor, algumas renúncias serão feitas, mas Jesus declarou: ninguém que tenha renunciado a algo por mim ficará sem a sua recompensa.
vai valer muito mais a pena. Sigam-me, venham após mim. Os discípulos foram e começaram a viver experiências, e Jesus, aqui ele está, eu li o final do capítulo 9, porque o capítulo 9, ele marca o encerramento de um dia cheio de milagres. Foi um dia extraordinário. O capítulo 9 começa com Jesus curando um homem que era paralítico e foi trazido por 4 amigos. Depois, Jesus vai e chama Levi e Mateus para o seu discipulado, que era um coletor de impostos. Logo depois, Jesus cura uma mulher que há 12 anos, é uma sequência, é tudo parte do mesmo dia. Que alegria viver com o Senhor, hein? Logo depois ele cura uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E aí ali na frente, no caminho, ele ressuscita a filha de Jairo. Aí algum passo depois, ele está voltando para casa, 2 cegos vêm à sua direção, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia. E ele disse: vocês creem que eu sou capaz de curá-los? Eles disseram: cremos. Então seja feita conforme a fé de vocês. Colocou a mão sobre eles e eles foram curados. Aí logo ali na frente, ele em casa: agora eu vou dar uma descansada. Veio um homem possesso que não podia falar, e ele repreendeu o espírito maligno, e o homem passou a falar. Olha o que Jesus fez. Levantou pela manhã, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou dar uma ensinadinha, uma proclamadinha do reino. Deu aquela espreguiçada e foi ensinando e proclamando, e fazendo uns milagrinhos aqui, outros milagrinhos ali, e todos esses milagres, no final do dia, a Bíblia diz que as multidões e os discípulos estavam assim, ó, perplexos. Da onde veio esse ensino com tanta autoridade? Da onde veio esse poder? E o que mais me deixa perplexo não é o que Jesus fez, é o que Jesus falou: em meu nome vocês farão as mesmas obras, e farão obras ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Se nós mantivermos o nosso coração na obediência, na retidão e no temor do ensino, da sã doutrina da palavra, e proclamarmos a palavra, milagres vão acontecer, poder de Deus vai se manifestar, porque nos últimos dias o Senhor declarou que isso vai acontecer. Nós viveremos para ver grandes poderes sobrenaturais do Senhor se manifestando, a partir de uma igreja que ensina e que proclama, que aprende e que proclama, que ouve e que proclama, e proclamando, os sinais acompanham e confirmam a palavra ministrada. Qual é a diferença deles para nós? Você sabe? Fé, só fé. A diferença deles para nós é que eles crerão. Quando você crê, quando nós crermos no poder de Deus, quando nós estivermos preparados, porque o Senhor ainda está preparando o nosso coração, muitos aqui já creem, mas ainda é um tempo de preparação. A igreja brasileira já viveu grandes coisas, e coisas estão acontecendo. Só que a gente ainda precisa aprender um princípio com o Senhor Jesus. Jesus fazia grandes coisas e dizia: não conta nada para ninguém, cala a boca e fica quieto, vai para tua casa. Nós, o Senhor faz qualquer coisa através de nós, nós já vamos para cima do monte, dizer: tal. Fizemos toda uma autopromoção da placa da igreja: aqui tem cura, venha para cá, aqui o poder é mais barato. O Senhor está trabalhando ainda no nosso coraçãozinho duro, mas na hora que a glória for dele, é porque o ser humano, o diabo está trabalhando para colocar o homem no centro. Quando o Senhor nos usa, ainda vem aquele uau, Quando o homem colocar ele no lugar dele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é para ele, as coisas vão acontecer todo dia. Milagre vai ser mato. Eu creio que nós vamos ser essa igreja.
Eu creio, principalmente se cada um de nós começar a se dispor, porque aí não vai ter uma estrela, serão muitos, e quando são muitos, ninguém rouba para si a glória fica para o Pai. Nós vamos em centenas em cada praça, e cada praça a gente vai ver cura e transformação de vidas, e a glória será dada ao Pai. Agora o principal, meu irmão, é nós entregarmos o nosso coração para isso, porque Jesus, quando faz tudo isso, os discípulos estavam perplexos, com toda a grandeza dos milagres, querendo saber que ensino é esse, e aí Jesus os envia, mas tudo que Jesus faz tem ensino. Jesus é um mestre, o mestre dos mestres. O que me chama a atenção é que Jesus, quando ele está entrando na sua casa, Mateus 9, fala da sequência, Marcos 2 também fala, mas Marcos 2 é mais preciso. Quando fala da cura do paralítico, a Bíblia diz que ele veio trazido por 4 amigos, por 4 companheiros, e o texto vai dizer que Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum significa lugar de descanso, vila do descanso, do conforto. Era o lugar onde ele morava, era a casa dele. Jesus estava interessado em descansar. Falei aqui domingo passado sobre isso. E Jesus, ele entra no lugar de descanso, só que quando ele entrou, a multidão ficou sabendo que ele estava em casa. E quando a multidão ficou sabendo, a Bíblia diz que se juntou tanta gente que não tinha lugar nem junto à porta. E Jesus o que fez? Disse para eles: passa depois? Não. Jesus disse: eu vou ensinar vocês. Jesus estava disposto a descansar, mas ele tinha o seu coração totalmente entregue ao reino de Deus. E quem tem o seu coração totalmente entregue ao reino de Deus, está disponível a qualquer hora, assim que o Senhor lhe chamar, ele está atento. O reino de Deus não é sobrecarregado. Jesus disse que o jugo é suave, o fardo é leve. Mas o reino de Deus não é para quem quer cumprir horário comercial. O reino de Deus é para quem diz: eis-me aqui a qualquer tempo, a qualquer momento. A Bíblia vai dizer que aquele que entra no descanso do Senhor também descansará das suas obras, como ele descansou das suas. O reino de Deus tem descanso, mas o reino de Deus é feito de pessoas que dizem: a qualquer momento, Senhor. Porque às vezes a gente acha que o Senhor vai nos usar quando nós estamos todos reunidos na igreja. Às vezes o Senhor pode nos usar numa fila de banco, num trânsito da cidade, numa atitude, numa manifestação, às vezes sem uma palavra dita, mas uma expressão de amor e de graça, uma manifestação da cultura que você carrega dentro de você, do reino de Deus, que é uma contracultura, a cultura que está imposta aí fora. Nessa cultura implantada, você pode mudar a vida de alguém. Isso acontece se eu e você estivermos disponíveis. Jesus estava ensinando que ele estava disponível a todo tempo. Ele queria descansar naquele momento, mas ele estava disposto. E muitas vezes o Senhor, para fazer algo através de nós, nós não entendemos no momento o sincronismo de Deus. Eu já contei aqui uma vez um testemunho, eu vou repetir. Há muito tempo atrás, talvez muita gente aqui não ouviu. Há uns 3 anos atrás, numa das saídas de férias, eu sempre costumo sair de férias depois do Celebration, pegar ali 15 dias, 7 dias, o que dá. E aí aquele ano eu estava muito esgotado. Foi um ano da igreja no início, nós estávamos lá no outro lugar ainda, aquele tempo de bastante esgotamento, ainda fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu estava muito cansado, e o Jô tinha me deixado ficar na casa dele de praia lá por 10 dias, e eu queria aproveitar ao máximo. Então eu combinei com a minha esposa: Elisa, vamos fazer o seguinte, terminando o culto, eu quero acordar amanhã, segunda-feira, com o pé na areia. Quero acordar com o pé na areia. Terminando o culto, deixa as malas todas prontas, nós vamos passar em casa, pegamos as malas e vamos para a praia. Fechado? Fechado. Como eu conheço o meu eleitorado lá em casa, eu comecei a falar isso uns 12, 15 dias antes. Tem uma dessa lá?
Uns 15 dias eu comecei a falar, olha, a mala, vamos arrumar a mala, e tal, e esqueci. E foi indo, terminou o culto, eu saí, mal dei tchau pro povo, porque a minha cabeça estava em acordar com o pé na areia. Quando eu cheguei em casa, a mala. Não deu. Pensa num homem brabo. Tu não me honra. Porque é assim, sabe o cansaço? Todo o esforço, o ano foi difícil. Fomos abençoados. Olha, a bênção do Senhor apodrece para quem não usufrui. Perdemos um dia. E tal. Agora é o seguinte, já que eu não vou acordar, eu vou almoçar na praia. Então amanhã, meio-dia, eu quero estar na praia para nós almoçarmos. Levantei 7 horas da manhã e perturbei todo mundo. Vamos fazer a mala e vamos arrumar a mala, e faz a mala, e cheio de criança dentro de casa, 2 pequenos. Acho que a Bela não tinha nascido, era só o Luca. O B fazendo as coisas, o Luca. Nós fazendo a mala, e aí esquece uma coisa, aí tem que comprar não sei o que, e não sei aonde. Eu sei que era 10 para meio-dia quando nós saímos de casa. E eu bravo. Você já ouviu a expressão siri na lata? Lá em Floripa é bem conhecido. Bravo. Não fala comigo. Deixa eu ir orando. Porque a gente, quando fica bravo, quer dar uma de crente, de santo ainda, né? Endemoniado é a mulher. É. Quando nós estamos saindo na BR, na saída ali do Trevo de Brusque, que eu olho para o sul, fila. Meu irmão, prova. E fila daquela de fim de ano, dia 31, dia 1º de janeiro. A fila foi até a entrada de Zimbros. Para resumir a história, 5 horas da tarde, a areia da praia já estava gelada. Nós chegamos. E aí eu já não tinha mais nem o que falar, já estava cansado mesmo, deixa assim. Tirando as coisas, quando eu estou tirando as coisas, para um carro. E aí um homem bateu na porta, o Alessio está aí, o Alessio é o caseiro que cuida lá da casa do Jô. Falei, olha, eu não vi ele ainda, eu acabei de chegar, mas precisa de ajuda? Não, eu trouxe aqui os peixes, eu pesco de mergulho e tal, quero deixar aqui os peixes com o Alessio, não, então entra aqui e tal. Fui lá, fui falando com ele, e na conversa vai, conversa vem, descobri que ele era um pastor, e um pastor desiludido com a sua vida ministerial, um pastor frustrado, um pastor que tinha deixado tudo, por conta das recepções. E aí eu comecei a conversar com ele, o Senhor começou a me dar palavras, o Evangelho começou a reacender a chama que estava dentro dele, porque o Senhor não apaga pavio que fumega. E no final da conversa ele disse para mim, hoje eu estou voltando para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Sabe o que eu aprendi? A calar a boca. E a entender que o sincronismo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se eu tivesse chegado na praia de manhã, eu não teria visto o homem. Provavelmente estaria lá na praia todo ardido, porque era o primeiro sol do ano. E não teria tido a oportunidade de servir o reino de Deus. Você acha que eu perdi um dia? Não, os outros 9 valeu por 30. Porque o Senhor sabe recompensar. E o que o Senhor quer é homens e mulheres que estejam disponíveis. Homens e mulheres que façam aquilo que lhes cabe fazer. Homens e mulheres que não digam passa depois. Porque não é só Jesus que me chama a atenção. Eu vou terminar aqui. Eu queria ir falando até o final lá da parábola, mas não vai dar tempo. Na quarta a gente termina. De manhã eu já não consegui também. Então junta todo mundo na quarta. Amém? O que me chama a atenção é os amigos. Provérbios 3, 27 e 28 vai dizer assim:
Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E não diga ao seu irmão, passa amanhã, se você pode fazer algo por ele hoje. Precisa se levantar nessa terra uma igreja que pare de dizer passa amanhã. Uma igreja que entenda que o dia que nós temos é o dia chamado hoje, que agora as coisas podem mudar. E que se é possível nós fazermos algo, nós vamos fazer algo. E me chama a atenção esses 4 homens, porque esses homens eles vêm com um homem carregado. E a gente não está falando simplesmente de solidariedade, de um tempo que a acessibilidade era diferente de hoje, com todas as limitações que alguém que tem paralisia passa, mas ainda tem acessibilidade. Nós estamos falando de algo muito mais profundo do que isso, porque naquele tempo de Jesus, as pessoas que sofriam do que aquele homem sofria, eram tratadas como pecadoras, merecedoras do castigo. Elas só viviam o que viviam porque elas ou seus pais fizeram alguma coisa. Então isso gerava nas pessoas repulsa. Mas 4 homens ali foram a manifestação daquilo que a igreja precisa ser: agente de reconciliação. E eles pegaram aquele homem, e quando eles chegaram na porta não deu, estava cheia. Quando eles chegaram na janela não deu, estava cheia. Deram a volta pelo fundo da casa, não deu, estava cheio. Tentaram entrar pela outra janela, não deu, estava cheia. Olharam para o teto e disseram: no teto não tem ninguém, vamos fazer um buraco, vamos baixar esse homem na presença do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles abriram um buraco no telhado e baixaram aquele homem até os pés do Senhor Jesus. E Jesus se surpreendeu com a fé dos amigos e disse para o homem: os teus pecados estão perdoados. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a fé que nós temos pode libertar pessoas que já não têm mais fé. Se nós não desistirmos, se nós não menosprezarmos. Certo dia eu estava num monte orando, e o Senhor me dizendo: as chaves da cidade, do reino de Deus, não estão nos palácios, mas estão nos valados. Eu escondo as chaves do reino de Deus em pessoas que ninguém acredita. E se levantar uma igreja misericordiosa, cheia de compaixão, que não diz passa depois, mas faz aquilo que lhe é possível, no momento em que a oportunidade surge, esta igreja terá as chaves do reino de Deus. Eles desceram e Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Aquele homem foi curado. Tem gente, meu irmão, que não consegue mais chegar sozinho na presença do Senhor. Vai depender de uma igreja que não desiste dele de jeito algum, e que faz tudo para que ele chegue diante do Senhor Jesus, porque o que ele precisa está em Cristo. Isso é maravilhoso. Isto é papel daqueles que estão entregues ao reino de Deus. Aqueles que saíram do centro, colocaram Jesus no centro e usufruem de tudo aquilo que o Senhor nos dá, esperando dele toda a provisão. Não há mais angústia, não há mais ansiedade, há uma vida de total dedicação ao reino de Deus. É essa a igreja que o Senhor está levantando. Isso é muito importante. Na quinta-feira passada, eu estava na praça, o Maharishi estava pregando, eu cheguei no final do culto. Nem sei o que o Maharishi pregou, eu queria que já, de repente, tinha alguma heresia, né? Mas não sei. O Maharishi estava terminando, e quando ele fez o apelo, 4 homens vieram para frente. E eu estava ali, e eu senti no coração de ir e orar por um deles. E eu fui, abracei ele, comecei a orar por ele. E ele começou a chorar e começou a se derramar na presença do Senhor. E no final da oração ele disse: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Eu quero sair dessa vida. Vocês têm como me ajudar? Eu disse para ele: nós temos uma casa de recuperação. E ele pegou e falou: eu quero ir para essa casa. E aí na hora eu já peguei, liguei para o Jota. Jota, tem vaga? Não tem por Itajaí, mas tem por Navegantes. Então tem que passar lá no CAPS, porque é uma série de burocracia.
O mundo é cheio de burocracia, o mundo faz de tudo para que as pessoas não saiam do lugar onde elas estão. A igreja precisa quebrar essa burocracia. E aí eu abracei ele e falei para o Maharishi, não tem como. Se nós levarmos ele para o vale e bater uma fiscalização lá, eles fecham a casa. Porque é uma exigência do Ministério Público. Tem que fazer exame, pegar folha corrida e uma série de coisas. Mas assim, cuida dele, não deixa ele se perder, leva ele para o abrigo, porque nós estávamos lá no abrigo, era quinta-feira que a gente cuida. Amanhã de manhã ele vai lá no CAPS, ele vai fazer todos os exames, ele me prometeu que vai fazer. E de lá ele vai para o vale, o Jota vai enviar alguém para ir buscar ele, beleza, tudo certo. Ele dormiu, ele se alimentou, ele foi no CAPS, quando ele chegou lá, a burocracia. Fizeram tanta coisa que o homem não entrou. Ontem eu liguei para o Jota e disse, Jota, como é que ele está? Ele não veio, pastor. E aí eu me lembrei, é por causa do passa depois que a gente está perdendo, de ver vidas que poderiam se encontrar com Jesus, se levantar e nunca mais voltar para a realidade que estavam, mas porque a gente diz, passa depois. Às vezes nós somos essa igreja, às vezes nós somos essa burocracia, às vezes nós temos a oportunidade de dizermos, depois você passa aqui. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? O Vale não pode, é uma instituição que depende de uma série de restrições impostas pela burocracia do Estado. Mas na minha casa eu posso receber quem eu quiser, não posso? A casa é minha, a igreja é uma instituição livre que não depende de nada disso. Lá no Vale tem um cantinho que a gente pode levantar, uma sala, um banheiro e um quarto, e nós vamos levantar. E nós não vamos mais perder, dizer passa aqui amanhã, passa aqui depois. Eu estou cansado de nós perdermos pessoas por causa disso. E às vezes dentro da igreja, depois você passa, amanhã eu resolvo. Não, a Bíblia diz, se você sabe que pode fazer o bem, e é possível que você faça o bem, faça o bem a quem dele precisa, não diga passa amanhã. Nós vamos construir, vamos colocar eles lá, aqui no outro dia de manhã a gente faz todos os exames e aí vai para o vale, não tem problema. Mas a gente precisa ser uma resposta, a gente precisa fazer buraco no teto e colocar as pessoas diante do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós somos igreja. E é nisso que eu creio. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé.